Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e você está em mais uma edição do ESPROcast, um espaço que conecta executivos, jovens, ESPRO lovers, sociedade civil e traz aqui um papo leve, mas fundamentado. Estou conversando hoje com Milena Bizarri. Vou contar a história minha com a Milena, onde a gente se conheceu. Mas a Milena é diretora de RH e marketing da Forvis Mazars Brasil e atua na interseção entre pessoas, comunicação, cultura e inovação. Seu trabalho conecta a estratégia de negócios, experiência humana e inteligência artificial, ajudando organizações a se prepararem para o futuro do trabalho. Tem participado de debates sobre inteligência artificial, transformação cultural, novas habilidades, liderança e o impacto das mudanças tecnológicas nas relações do trabalho. Milena, obrigado por aceitar participar. Obrigada, Alessandro. Obrigada pelo convite. Vamos bater esse papo aí sobre gente. Vamos conversar sobre gente. Eu vou começar pedindo para você contar como a gente se conheceu, que é uma relação muito legal e muito antiga, né? Mais tempo do que a gente imaginava até. É verdade, a gente acabou de descobrir que tem muito mais tempo. Muito bom. Bom, a gente se conheceu em 2011 em Babson, em Boston, nos Estados Unidos. A gente estava fazendo uma extensão do nosso MBA em empreendedorismo e gestão da inovação. E a gente foi lá, um ponto que eu acho incrível, que a gente foi até lá para estudar o Silvio Santos e a Casas Bahia. Foi excelente. É isso. E foi, eu acho que o ponto que mais ficou gravado na minha cabeça foram esses dois cases, além do da Kodak também, que na época ainda não estava tão na moda. Ainda existia. Não, o pessoal não estudava hoje todo curso que você vai fazer estuda Kodak, né? E ali foi um divisor de águas ali, naquele momento que era o meu começo da minha trajetória em recursos humanos. Eu trabalho com parte de labor, né, a parte trabalhista, desde que eu entrei no mercado de trabalho, acho que faz bastante tempo, 1994, eu sempre fui da parte trabalhista do RH, mas em 2010 é que eu entro na área de recursos humanos, então já essa transição que sai da questão laboral, da questão transacional do People Operation, né, da folha de pagamento e benefícios, para cuidar de gente, desenvolvimento, bem-estar, como é que fazer as pessoas crescerem. E aquele momento ali foi um divisor de águas para mim, porque eu consegui, e acho que sempre nesse mundo do acadêmico, eu sempre consegui fazer essa correlação do que eu estava vendo ali para esse mundo que eu vivia, né? E embora eu estivesse né, do empreendedorismo, embora eu estava dentro da organização, eu conseguia enxergar muito como que eu ia empreender internamente num recursos humanos que estava sendo reconstruído do zero. É verdade. Eu não sei se você se lembra ali, acho que depois a gente até teve uma oportunidade de conversar e trocar umas ideias, mas eu estava começando do zero o RH. A empresa tinha feito uma fusão que não deu certo, e aí a empresa que foi embora era a empresa detentora do Recursos Humanos, e eu comecei ali, o CEO me convidou para falar, vem me ajudar a segurar as pontas aqui, porque eu fazia a folha, né? Então segura aqui o BO. E aí eu comecei com essa parte de recursos humanos, mas comecei a olhar todas as outras frentes de desenvolvimento humano. E eu acho que essa experiência aí que a gente teve lá em Boston foi muito rica para conseguir fazer essa virada de chave, né? Que é você entrar mesmo com tudo e fazer acontecer do zero, né? Para todo mundo que eu pergunto que teve lá, a fala é que foi de alguma maneira transformador, que de alguma maneira mexeu com a gente, né? Eu lembro pra caramba que a gente se apresentava no comecinho, né? Você tinha um pitch pessoal e tal, não sei o quê. E eu terminei e o professor era o Leslie Charm. E ele falou assim, seu currículo é uma farsa. E eu virei à noite pensando, eu falei, cara, ou o meu inglês está muito ruim, ou eu não soube me expressar, ou de fato... E aí eu comecei a olhar e
porque eu dava aula de negócios internacionais, eu fui para fazer como professor da escola que estava fazendo um intercâmbio ali e tal, mas eu sempre mexi com estruturação de negócios, marketing, mas sempre pensando em montar coisa e tal, não sei o quê. Aí eu fui trocando tudo por empreendedorismo e o meu currículo fez assim, deu uma encaixada. Eu falei, será que era isso que ele queria falar? Então, fiquei até umas 2 da manhã. No dia seguinte, eu estava cedinho naquele refeitório lá no térreo, esperando ele para tomar café. Falou, professor, tudo bem? Posso tomar café? Eu falei, claro. Tal. Então, cara, eu fiquei a noite inteira pensando naquela provocação que você fez. Eu queria te mostrar o que eu fiz. Não preciso, eu só queria que você ficasse desconfortável. Pega um vinho para mim ali, por favor, e acabou o assunto. Então, para mim, foi muito bom, apesar do desconforto, né? Que é necessário para a gente crescer. Jovens, o desconforto faz parte do crescimento, né? Exato. Ali foi um desodiado. Dali saiu a metodologia, dali saiu o meu primeiro livro, né? É muito legal. Bom, você estava contando, Milena, que você tirou um negócio do zero ali, que tinha que fazer e tal. Mas, à medida que o tempo foi passando, foi ficando mais coisa embaixo do seu guarda-chuva. Então, assim, você cuida de um lado de RH, do outro lado tem marketing. RH ali é na ponta do lápis, o marketing é o negócio do criativo, do intangível. Né? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente como é que é cuidar desses dois pedaços. Quando eu falo que eu sou diretora de RH e marketing, o primeiro cara é de estranhamento mesmo. É isso mesmo? O seu cartão tá certo? Exatamente. Assim, conferiram aqui seu currículo? Sim, é isso mesmo. Eu dirijo o RH na Forbes Mazars há 16 anos e o marketing há 9, 10. Tá. E na realidade, quando a gente entende que as duas áreas estudam pessoas, a gente consegue fazer essa conjugação de gente e negócios, né? Já se diz aquela velha frase que a gente trabalha com pessoas, a gente vende para pessoas, né? As pessoas estão do outro lado, as pessoas estão aqui com a gente. Se você não entende de gente, você não entende de negócio. É isso. E a história de como eu chego no marketing é um pouco curiosa também. Eu sou formada em comunicação. E quando eu entrei, eu já entrei querendo aquela área, assim, eu falava assim, eu vou pegar essa área para mim. E aí eu fui expandindo o RH e coloquei a comunicação interna debaixo de mim, né? Eu comecei a conduzir a comunicação interna. Dentro do RH. Tá. Que aí fazia sentido. Até aí, sem estranhamento. Cabe. Muitas empresas não têm tem a comunicação interna embaixo do RH, né? Mas chegou um momento que a direção da empresa ia assumir o marketing global. Falei assim, não vou ter mais marketing aqui internamente. Porque dava uns problemas lá e já tinham colocado alguns sócios para dirigir o marketing e falaram, não dá. Não dá, vamos assumir só o que o global mandar, a gente faz aqui, a gente replica. E aí eu falei assim, deixa eu cuidar. Deixa eu fazer um teste, se eu consigo cuidar dessa parte. E a primeira coisa que eu fiz foi conectar as duas áreas. Foi conectar recursos humanos e marketing. E aí eu sinto como que o meu discurso como recursos humanos muda. Porque quando você chega pro colaborador e fala que ele precisa... Hoje já é muito mais flexível, mas uma empresa de auditoria... 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, vestimenta... era um negócio muito rígido. Era terno, gravata, unha, cor de cabelo, maquiagem, tudo era muito rígido. Tá. E quando você fala no chapéu do RH, as pessoas viram a cara, o chato do RH vindo lá, olha lá. Agora, quando a gente vira, e não que o RH não possa fazer isso, mas o chapéu muda. Também o peso da fala. E quando a gente chega lá e fala, olha, isso aqui é marketing, o como você se apresenta, o como a gente está vendendo a empresa, né? O como você vai falar da empresa. Você dá uma narrativa diferente para a pessoa, uma narrativa diferente para o próprio RH, e a gente se empodera daquele... Fato. Daquela coisa que é chata, mas de uma outra forma, você consegue dar uma repaginada e as pessoas compram a ideia com mais facilidade. A gente vê, né, essa etimologia das palavras, ela funciona também dependendo
de que chapéu que está usando esse passo. E aí a gente começa a fazer essa melhoria de conexão de recursos humanos e marca, e aí melhorar a marca empregadora, né? Foi muito mais com um olhar ainda muito pegando as coisas que vinham do global e quando você falava de marketing mesmo, só repassando. Quando eu cresci o RH aqui, né, que eu tenho gerentes hoje que cuidam da área, eu consegui chegar lá e fincar o pé no marketing mesmo e aí fazer deslanchar em termos de vendas, em termos de posicionamento de marca. E hoje eu tenho um time incrível e eu consigo fazer a direção das áreas assim com mais destreza, embora eu acho que o RH está me chamando muito, né? Porque as questões humanas estão cada vez mais sensíveis, né? Estão cada vez precisando de mais atenção, mais processos, mais humanização, inclusive. Eu vou chegar nas pessoas. Deixa eu fazer uma abordagem transversal aqui para quem está ouvindo entender o seu desafio de cuidar das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho do mercado de consultoria e do que vocês fazem, né? Para entender da complexidade do que vocês fazem, saber o contexto das pessoas que fazem isso. Bom, a gente costuma falar, tinha um mote que a gente tinha, e depois os programas de reposicionamento e branding com a Forbes Mazars, a gente teve uma alteração, mas o propósito da empresa não mudou, né? A gente fala que a gente ajuda a construir um mundo mais justo, próspero e ético. E como que a gente faz isso? A nossa empresa é uma empresa de contabilidade, majoritariamente a raiz é a contabilidade, onde nós fazemos auditoria, consultoria, terceirização contábil, consultoria tributária, financial advisory. E o nosso papel é ou garantir o compliance das empresas, garantir que as empresas estejam adequadas à legislação, aos regulamentos da lei, ou conferir se elas fizeram tudo adequadamente. Tá bom. Então, a gente vai lá e garante se as empresas realmente passaram por toda a legislação, se cumpriram eticamente o que tem que ser feito, né? E por isso que quando alguma empresa é pega aí fazendo algum desvio, os auditores aparecem nas manchetes, porque os auditores estão aí para garantir que a sociedade prospere, né? E essa é a nossa função, ajudar que a sociedade seja justa, ética e próspera. E aí, quando eu chamo pessoas para trabalhar com a gente tem um programa anual de trainees, a gente começa com jovens, sempre. Lá a gente começa ensinando desde o beabá da contabilidade, da consultoria tributária, né, da legislação, para ajudar com que as pessoas tenham esse olhar, essa visão, e ele tem uma carreira muito acelerada junto com a gente. Então, a ideia é, ainda hoje, a gente discute isso bastante, mas ainda hoje, a carreira nas consultorias é você chegar de trainee e chegar a sócio. Tá bom. Para você fazer isso, tem um tempo, né, de fricção necessária. Inclusive, é uma profissão regulamentada pela CVM e pelo CRC. Então, tem horas de dedicação obrigatória, você tem que comprovar, horas de estudo. Anualmente, você precisa estar lá cumprindo a legislação quanto à educação continuada. E a gente tem essa dinâmica bem intensa, ano a ano, né? Principalmente as questões, tanto a educação continuada no setor contábil, quanto ética e compliance, meta-compliance. Então, essa é a dinâmica macro da Forbes Mazars. Eu imagino que nesse mundo que a gente está vivendo, em que ética passa a ser um detalhe, não uma premissa, né? Vocês tenham tido mais dificuldade de conversar com os clientes, mas também de deixar muito claro para quem está entrando, né? A gente trabalha muito com jovem aqui e às vezes ele vem para um programa nosso sem referência, né? Então eu falo desde cidadania, né? Direitos e deveres, então eu vou falar de ética e tal, até chegar na governança, né? De como você é responsável também pelo que acontece aqui dentro e daqui para fora e não sei o quê.
você estando com as duas áreas, né, marketing e gente, assim, eu entendo, imagino que marketing tem um esforço aqui de propagar governança, a importância da ética, tanto no endomarketing quanto para fora, né, e esse pano de fundo ajuda a trazer clientes e tal, e ao mesmo tempo é uma forma de deixar claro para todos os colaboradores que, putz, cara, isso aqui não vai mudar. A gente é assim, a gente faz desse jeito, a gente acredita nisso, é assim que a gente vai seguir, né? Quão difícil está hoje comparado com 10 anos atrás, com 15 anos atrás? Eu não vejo essa dificuldade porque isso é obrigatório dentro da nossa empresa. Então, quando eu contrato uma pessoa, ela entra, ela faz um onboarding e ela fica a semana inteira recebendo treinamento sobre conduta de ética e compliance. Então, o que pode, o que não pode, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que ela pode aceitar, o que não pode aceitar, se ela vai dar um presentinho, se ela vai receber um presentinho, tudo isso a gente catequiza as pessoas, mas não é na entrada. Todo ano. Perfeito. Ela precisa fazer de novo. Aí a gente tem aquela dificuldade, né? Tipo, ninguém quer fazer, né? De novo. Mas tem que fazer. Aí o meu RH tem que sair... O marketing diz que é legal e o RH cobra para que faça. Exatamente. Aí depois o marketing chega lá e fala, conseguimos 99% de completude, parabéns. E aí o pessoal fica feliz porque a gente chegou lá na nota máxima, mas na hora de fazer, a dificuldade é fazer. Mas a gente tem isso muito forte. E quando eu vou aceitar um cliente... E a gente chama de aceitação. Boa. O processo é esse mesmo. Então, existe toda uma anamnese que se faz de cada empresa. O difícil é isso, né? Às vezes, no Brasil, tem gente... Eu vejo lá um número de prospecções... Vira e mexe, a gente tem que declinar. Esse não, porque isso aumenta muito o risco, né? A atividade de auditoria é uma atividade onde o sócio assume um risco na sua pessoa física. Então, todos nós ali temos essa função com uma força muito potente do que pode e o que não pode. Né? Isso aqui não entra, isso aqui não faz. Então, essa é a catequização que a gente faz nas duas pontas. Então, você que está entrando, você tem uma responsabilidade muito grande. A gente teve um caso... Até o RH sofreu. A gente passou, acho que 4 meses para contratar um sênior para uma área específica. E achamos uma pessoa... excelente, assim, currículo perfeito, gostamos bastante do profissional, passou por todas as entrevistas, por todo o processo, entrou, fez o onboarding, fez os treinamentos, e aí não sei por que o menino foi na empresa que ele trabalhava antes e levou o computador da nossa empresa. E esqueceu, acho que ele foi fazer troca de computador, não sei, sei que ele esqueceu o nosso computador na empresa. Mas ele esqueceu com um post-it. Com a senha. Com a senha anotada. Claro. Com a senha anotada. Por favor, não usar essa senha. E a gente só descobriu porque o TI da empresa abriu com a senha, que estava lá disponível, e entrou em contato. Falou, olha, tem alguém aqui que esqueceu esse computador. Tô entrando em contato. Por graças a Deus que coisa. Caiu na mão de um TI. Porque se tivesse caído... De um TI sério. De um podia TI ser um hacker, sério. né? Já pensou? Só um estrago. Não. E é isso. É sumariamente. O coitado do menino não teve chance. Mas o menino chorava. Ele falou, eu juro, nunca mais vai acontecer. Eu falei assim, é um erro. Não vai mesmo acontecer. Não vai acontecer na sua próxima empresa. Mas e isso, inclusive, servir para todo mundo. Olha, isso não pode acontecer. E a pessoa passa por treinamento. Não anote senhas. Gente, anota aí para você nunca fazer isso. Nunca anote uma senha num post-it. Nunca anote... Sabe, senha é um negócio que você tem que ter. É difícil. E os treinamentos falam isso, né? Uma para cada login que você tem que ter uma senha. E não anota em papel, não anota em lugar nenhum. Mas, assim, eu acho que essa seriedade, sabe? E todo mundo tem que saber que essa é a seriedade da empresa. O colaborador que fizer isso não vai ficar.
Um diretor que fizer isso não vai ficar, né? E eu acho que isso cria cultura. O que a gente tolera, o que a gente permite, o que a gente recompensa é que cria a cultura dentro da empresa. Perfeito. Então, quando eu tenho essa atitude, todo mundo sabe que, olha, existe e é um erro gravíssimo. É gravíssimo. Com certeza. Mas não dá para passar a mão, não dá para... Olha, eu juro para você, eu fiquei com o coração partido. Mas o certo é o certo. O certo é o certo. Então, eu acho que o detalhe hoje é criar a cultura. E acho que esse é o ponto. É uma palavra que está muito na boca de todo mundo, mas não é fácil. Por quê? Porque é difícil arranjar gente. Hoje, onde você for, Alessandro, as pessoas estão com falta de mão de obra. Não tem. Tá todo mundo reclamando que não tem gente para trabalhar, gente que queira trabalhar, gente séria, gente competente, gente com experiência, então, mais difícil. Então, acho que essas são as dificuldades hoje, sabe? É você conseguir manter as pessoas e ensinar. E aí eu particularmente sou fã desse nosso propósito, né? De trazer isso, sabe? Essa ética, essa credibilidade que a gente passa e que a gente cria. A gente cria, todo mundo que passa por lá tem que ser picado por esse é difícil, né? É difícil, mas também depois que você consegue, é muito recompensante, né? É você perceber e falar, o esforço valeu a pena aqui, tem mais uma pessoa, mais um grupo de pessoas que de fato passa a pensar desse jeito, passa a agir dessa forma e tal, né? Eu lembro muito de conversar com os meus filhos, né, sobre essa questão de ética no sentido a acesso, né? Então, assim, usar um software pirata, assistir não sei o que pela TV, falar, gente, isso é inadmissível. Não, mas é caro. Falo assim, então é caro, não usa. Ou pago o preço. E o que eu levava para eles, assim, é que a minha vida inteira eu ganhei dinheiro do meu conhecimento. E eu cobrava pelo meu conhecimento. Então, eu cobrava para fazer uma palestra, para preparar um material, para dar uma aula, para fazer uma mentoria. Tá? E o meu conhecimento é meu e está sistematizado ali. Se alguém pegar o meu material e replicar sem a minha autorização, isso aqui é um furto, isso aqui pode ser qualificado de diversas formas, mas antes de qualquer coisa é antiético, né? Mas eu quero ver, tá bom, pega um pedaço da sua mesada, pede ajuda para você se vira, mas assim vocês não vão ver. E é importante a gente deixar claro porque eu estava vendo uma palestra, eu não vou lembrar de quem, desculpa, você que falou isso e que eu gostei muito, mas eu não vou lembrar de quem, que ele fala assim, ó, a gente aceita, né, as pequenas falhas diárias e incorpora. Então, assim, é a pessoa que anda sem cinto, é aquele que atravessa fora da faixa, é aquele que dá um dinheirinho a mais para não sei quem, para não conseguir não sei o que e tal. E a gente vai absorvendo e aceitando isso, né? Então, assim, cara, isso aqui é tão ruim quanto o que está acontecendo com esses crimes das grandes empresas e tal. Não quero citar marcas aqui, mas assim, se você conserta no pequeno, o grande não acontece. É isso, porque no final das contas, quem está lá em cima é reflexo do povo que está aqui embaixo. É isso aí. Então, a gente precisa, e eu acho que instituições como a ESPRA, inclusive, como eu disse aqui no off, né, o meu gerente hoje de recursos humanos veio daqui. É a primeira leva que legal. De jovens aprendizes que a gente contratou. Nós fizemos um programa muito legal com o ESPRO, inclusive, isso lá em 2011 ou 2010. Foi 2010, deve estar fazendo 16 anos agora lá comigo. E ele veio com isso, sabe? As crianças que vieram, eu falo criança, porque era tudo criança. Claro. Mas foi muito legal. E aí eles vieram muito receptivos para isso. Então a gente sabe que você está fazendo um trabalho que é para melhoria para a sociedade, você está deixando um legado. É isso. Porque é isso, não é só, você não pode ter caixa 2 na sua empresa. Não, você não pode pagar para tirar a carta de motorista. Isso. Você não pode, né? São essas pequenas ilegalidades que fazem que a gente vai tolerando e achando que é normal. E incorpora e não tem volta. Exato. Você passou a fazer a mesma coisa que você está falando que não pode ser feita, né? Isso.
Mesmo com essa dificuldade ou essa necessidade de rigidez ou esse cuidado contínuo, vocês foram eleitos recentemente empresas mais incríveis para se trabalhar. Me conta um pouquinho disso, que é legal contar, né? Ah, é legal. A gente tem uma cultura muito de cuidado, né? Acho que sempre fomos. Desde quando eu assumi o RH, acho que essa foi... Eu precisei estudar tudo sobre RH porque eu só conhecia de folha de pagamento e legislação trabalhista. Então, eu acho que era uma pessoa muito rígida. Eu era uma pessoa muito rígida. Era tudo na letra da lei, tudo na CLT. E aí, o que eu aprendi quando eu fui para Recursos Humanos é que com gente não tinha um livro para eu abrir um artigo, um inciso ou uma jurisprudência e entender o que eu tinha que fazer. Cada ser humano traz uma peculiaridade. Cada ser humano era de um jeito. E aí, a gente foi trazendo essa questão do bem-estar numa época onde não era trend de se fazer isso. Tá bom. E eu lembro, inclusive, que os nossos diretores e sócios sempre vieram muito das nossas concorrentes grandes, né? Que são chamadas Big Fours. E no começo, uns viravam a cara pra mim, assim, falavam, que isso, tá fazendo? A gente colocou uma sala de massagem? Não. Mas não, era uma sala que não era de massagem para descompressão, fazia acupuntura, era tratamento mesmo, né? Tinha tratamento de acupuntura para os profissionais, tinha aquela questão de relaxamento. Aí a gente acho que foi uma das primeiras empresas que aderiu ao Outubro Rosa e fizemos uma grande campanha de arrecadação de lenços para um instituto de câncer. E na época o pessoal ficava assim, nossa, porque assim, se essas empresas aqui não estão fazendo isso, não é você que vai fazer, a gente vai fazer sim. E eu acho que a gente tem esse DNA, né? Legal. Esse DNA hoje incorporou dentro da nossa área de recursos humanos, nos nossos líderes, e tem sempre esse olhar muito humano, sem perder abrir mão do que é certo, do que precisa ser produtivo, precisa entregar o que a gente precisa entregar, né? Há que endurecer sem perder a ternura, sempre. Não que... Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né? Porque vão achar que eu estou fazendo apologia pro Che Guevara. Não é isso, não. Bem. Só é a frase. A citação. A frase é importante porque a gente tem que ter essa rigidez, né? De cobrar. Hoje as pessoas também querem muita flexibilidade, ainda mais em empresas que trabalham remoto. Então, as pessoas tendem a achar que eu trabalho remoto, então a minha vida é flexível. Não, a gente tem um contrato que você precisa cumprir das 8 às 18, você precisa ter uma produtividade nesse período aqui. Você precisa conseguir me entregar. Se você não conseguir me entregar, e aí tem aquele outro ponto, né? Dependendo da tua área de atuação, você precisa começar junto com o coleguinha do lado. Porque se você acha que, mas eu funciono melhor à tarde. Não, mas a empresa... É flexível, mas tem um horário que você tem que entregar. Todo mundo precisa estar aqui às 8. Porque... Você pode trabalhar de pantufa, mas você tem que entregar. Exato, porque o cara vai passar o bastão, você tem que estar aqui para pegar o bastão. Se você não tiver... Então, eu acho que esses pontos, assim, que a gente tem que trazer clareza sempre pro pessoal, mas o pessoal compra muito essa ideia e tem essa autonomia, sabe? É uma empresa que gera muita autonomia, as pessoas têm autonomia para pensar, para dar ideia, para sugerir um projeto. Você sabe que a gente está passando por uma situação parecida com essa aqui. A gente era 100% presencial, né? E nós não tínhamos nem notebook. Aí na pandemia, a gente teve que aprender a fazer tudo, né? E na volta, a gente decidiu que a gente teria 3 regimes de trabalho. 100% presencial para os instrutores, assistentes sociais, psicólogos que atendem os jovens que vêm fisicamente nas nossas unidades, que é a grande maioria, porque a lei obriga. O pessoal que trabalha 100% remoto, porque 10% do custo é entregue de maneira remota, então essas pessoas trabalham 100% remoto. E todo o back-office que é híbrido. Mas não é um benefício, é uma característica do nosso regime de trabalho. Boa. Para as pessoas entenderem, não é que quem está trabalhando presencial está sendo penalizado, não, porque você foi contratado e as atribuições deste contrato de trabalho dizem que você vem aqui. Então, né? Mais para frente a gente foi evoluindo e fazendo uma mudança de cultura. E o que eu busco trazer para eles é assim, vai ser muito legal, mas vai dar um trabalho desgraçado. Então, assim, a gente vai se desentender, a gente vai buscar coisas novas, a gente vai cansar e tal, mas
a gente vai se respeitar, vai ser divertido. Então, assim, não falei que ia ser fácil, eu falei que ia ser divertido. E a gente construiu todo um deck de cultura para falar disso. Como é que a gente não deixa a ponta solta, como é que a gente tem relação com régua alta e guarda baixa. E a gente foi... A gente tem 1 ano e pouquinho que a gente está rodando a cultura, e isso tem que ser diário, né? Mas a gente já percebe mudança, a gente já percebe as pessoas citando e tal. Claro que a gente também passou por uma transformação tecnológica, então tem uma dor aqui de mudar o jeito de fazer. Então, mas você estava falando que eu estava me enxergando. Eu falei, cara, ela já andou um pouco mais do que a gente, quer dizer que dá para chegar lá. Dá para chegar lá. E não que não tenha desafios constantes. Eu acho que revisar o nosso jeito de ser o tempo todo, porque o tempo muda a gente. As expectativas se alinham, se desalinham. O mundo muda. O mundo muda. E a gente precisa estar o tempo todo refazendo, revisitando e olhando novos processos, novos procedimentos e trazendo as pessoas para perto de novo. Porque eu trago uma coisa que a gente sente na pele, é o trabalho à distância, ele estimula o distanciamento. Sim. Não tem como. Sim. E teve uma frase que um gestor disse para mim também, que me colocou muito pensativa, porque ele falou assim, olha, eu aprendi a aprender no presencial. Eu aprendi a ensinar no presencial. E hoje eu preciso ensinar no remoto e preciso saber se a pessoa aprendeu. Eu não consigo. Eu vou lá, fecho a câmera e fico aqui pensando, será que ele está entendendo o que eu falei? Será que ele... E aí como é que eu aprendo a ensinar agora no remoto? Como é que eu pego na mão da pessoa que está à distância? E aí eu percebo que você só consegue andar quando você tem interesse genuíno em fazer isso. Eu tenho gestores que falam assim, quem quer fazer dar certo, faz dar certo. E quando ele quer fazer dar certo, é o quê? Ele tem encontros regulares com as pessoas. Uma virada de chave muito grande que a gente teve foi quando a gente institucionalizou as dailies, que as dailies é um fragmento da metodologia ágil. Né? A metodologia ágil, ela pregou que você tenha todos os dias reuniões rápidas para falar, olha, o que a gente tinha que ter entregue ontem, o que não entregou e o que eu vou entregar hoje. Simples, papum. E o ideal é que seja 15 minutos de reunião. Nunca sempre demora mais, juntou gente, somos o povo brasileiros, quer falar, né? Exatamente, o povo quer falar, mas assim, isso mudou muito a empresa, mudou a empresa, assim, a gente estava indo a gente passou por aquela fase, né, pós-pandemia, que legal, a gente é super produtivo, a gente tá bombando, a gente sabe muito fazer isso, as coisas começaram a voltar ao normal, as pessoas começaram a entrar naquele marasmo do tipo, ai meu Deus, tá doendo, aí começa, vamos voltar pro presencial, aí vem o CEO e o RH e fala, não podemos voltar pro presencial, porque no final das contas, a gente... Aí não cabe mais? Não cabe financeiramente, não cabe com as pessoas que... Fisicamente? As pessoas foram embora. Se mudaram de estado, foram para o interior, foram ter qualidade de vida. E a gente, não, calma, não dá para fazer isso. E estrategicamente, muito difícil. Então, o tempo todo a gente tem que estar revisitando. Dá para fazer, mas eu acho que tem que estar todo mundo muito afim, viu, Ale? Acho que principalmente a primeira cabeça. O primeiro era a liderança. Então, ele tem que entender que, por exemplo, ele também tem que fazer reuniões virtuais frequentemente. Ele precisa estar na câmera frequentemente. Se ele prefere estar no presencial, todo mundo vai ter que acabar vindo pro presencial. Eu acho que tem que ter eu acredito muito, assim, no híbrido, sabe? Mas eu, até pela minha vivência acadêmica, assim, você tem que ter um momento de ombro no ombro. Olho no olho você consegue na câmera, mas ombro no ombro é só olho. Então, tem momento que a gente vai sentar junto, vai discutir, não sei o que, tal, que precisa ser no presencial. Tem outros momentos que a gente pode ficar um mês sem se encontrar, né? Depende do que você faz, da sua atribuição. Então, assim, eu não consigo, para cumprir a lei da aprendizagem, fazer de maneira remota. Então, eu tenho que ter 8 horas por dia, 6 horas por dia, um instrutor ali dentro daquela sala interagindo com jovens. Qual perfil que você teria que ter de jovem que você deixa ele lá na telinha do computador e você garanta que ele está fazendo? Qual o perfil? E a gente está trabalhando com jovem vulnerabilidade e tal. Então, a parte inicial que é remota, tem todo um onboarding que a gente faz. Então, se ele vai acessar pelo celular, se ele vai acessar pelo computador, se ele quer vir no laboratório nosso para fazer essa parte. Então, assim, tem um mundo de coisa por trás, né? Mas eu queria levar um pouco dessa sua provocação para a área de negócio, porque você está com marketing, você está com RH, mas você também está fomentando negócios o tempo todo. Então também que
Tem a operação, tem a construção da imagem, da marca, mas tem também um olhar Eu queria que você falasse um pouquinho desse pedaço da sua atuação, assim, desse olhar ali para frente. Que é gerar negócio. Gerar negócio, né? Então, aí eu não costumo colocar, porque aí gera mais estranhamento ainda, né? Mas no ano de 2025, comecinho de 2025, a empresa precisou passar por uma outra mudança e aí a área de BD veio para mim também. Tá. Mas assim, são todas áreas muito maduras. Para quem está assistindo a gente, explica o que é a área de desenvolvimento de negócios, Business Development. E aí juntou, e é assim, né? São conexões que quando você faz, a magia acontece, porque a gente tinha... Eu, como diretora de marketing, tendo reuniões com os líderes, e os líderes, nossa, eu queria fazer isso, publicidade em tal lugar, fazer não sei o quê, blá, blá, blá. E o diretor da área de BD tinha reuniões com os líderes, e eles mandavam, mas era incrível, assim, que ia pro outro lado. E aí, quando você junta as duas áreas, e a gente entra numa reunião só, é que, obviamente, que isso poderia ser feito antes, claro, mas é difícil. Tem um momento que tem que ter a maturidade, tem que ter maturação o negócio, né? E as pessoas querem fazer, né? As pessoas querem fazer, querem reagir, querem ter ideias. E acontece mesmo, de um para cada lado. E aí a magia acontece. E aí a gente viu isso acontecer muito rapidamente. Eu tenho, como eu falei, hoje as minhas 3 áreas estão muito maduras, tanto RH como marketing como BD. Então eu tenho gerências bem maduras nas 3 áreas. E aí a gente chegar aqui e dar um propósito, né? Vamos fazer uma campanha, vamos pegar esse momento crítico. Agora, por exemplo, a gente está com um momento crítico de reforma tributária. Um outro momento crítico que... Não estou sabendo, vai ter reforma tributária? Chegou! Chegou, é aquele de repente que chega, né? Faz 5 anos e de repente chegou a reforma tributária. Do nada chegou a reforma tributária. E é bem esse o sentimento mesmo. Assim, eu tenho participado e a gente tem promovido também eventos de debate. Olha, como se muita gente ainda cai, como se... Mas, meu Deus do céu, chegou. Sério? Não é que ela não sabia, mas ela não se preparou. É, claro. Ela não pensou. E aí o que a gente vê é essa necessidade hoje gigantesca de governança nas empresas, né? Não só a parte tributária, que é a parte de você fazer um planejamento, mas também de você melhorar a governança. Com a inteligência artificial, ela vem para trazer isso mais à frente ainda, porque não adianta só você começar a achar que você vai colocar IA para tudo quanto é lado se você não pensar primeiro em segurança, e é uma dicotomia gigantesca, porque ao mesmo tempo que você quer entrar e fazer a transformação, chega lá, tua área de segurança vai falar assim, ó, se você fizer isso, isso e isso, você vai abrir essa porta, essa porta, essa porta. E na nossa empresa, inclusive, se vai abrir qualquer porta, a gente não vai fazer. Próximo assunto. Próximo, não faz porque é um risco gigantesco. E enquanto você está pensando em fazer o bem, né, para a humanidade, tem gente que trabalha o tempo todo só para fazer o mal. Não duvido. Só para sequestrar dados, para entrar na sua vulnerabilidade. Então, hoje, acho que o processo de compliance, governança, riscos tinha que estar na mesa de todo o board das empresas, assim, né? É o ponto que devia estar governando as pautas de discussão para além das questões tributárias que estão aí, né? Mas acho que é uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade. Sim, e uma análise de cenário. O cenário está mudando muito. Você vê a inteligência artificial, ela está provocando muita mudança. E o que era a IA há 6 meses atrás é outra coisa agora. E daqui a 6 meses, ela vai fazer coisas que a gente achava que não faria. É literalmente exponencial, né? Essa mudança. Então, eu vejo hoje, assim, como o ponto... A gente tem muita coisa na Forbes Mandares como regulatório, né? E aí é obrigatório, então você precisa contratar, você precisa me contratar porque é obrigatório. Você precisa ir lá e fazer o check, né? Mas eu acho que hoje o negócio precisa muito desse olhar de governança, futuro, como que a gente cria empresa sustentável num cenário onde futuro é tão incógnito como nunca, né? Nunca foi. Eu gosto de uma frase que acho que é do Milor Fernandes, né? Que no Brasil até o passado é incerto. Puxa vida, ela dói tanto. Né? Porque às vezes, não, mudou, o enquadramento vai ter que reconsiderar, né?
É uma verdade dolorida essa. Milena, eu tenho que terminar, infelizmente. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer te rever depois de tanto tempo e entender um pouquinho do que você faz, de como a Forbes Mazar trabalha, né? E contar isso para a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Obrigada pela audiência e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do ESPROcast. Se você gostou do que você ouviu, vai lá no seu agregador de podcast preferido e busca pelos nossos outros episódios. Se você quer saber mais do que a gente está fazendo, busca por ESPRO Oficial nas redes sociais. E se quiser entender mais da nossa entidade, espro.org.br. A gente acaba por aqui e se vê no próximo episódio. Tchau, fui!